Estamos de volta e o Vitor Moreira acompanhou de pertinho o retorno do professor. Passos de esperança do Cruzeiro. Vanderlei Luxemburgo prefere começar com boas lembranças do velho tempo. Só estou voltando pro Cruzeiro pelo Cruzeiro. A grande diferença é essa. Saber, pô, que legal que você voltou, me dá um abraço carinhoso, né, de reconhecimento pelas duas passagens que eu tive aqui. A segunda não foi muito legal não, também não vale a pena dizer porquê, mas o pessoal tem um carinho muito grande, tem funcionário que é desde a primeira vez, né? Então quando a Sueli me dá um abraço, o outro me dá um abraço, o outro me dá um abraço, né? Só que o novo treinador celeste não tá pra brincadeira. Chegou já mostrando que vai cobrar mudança. Reuniu por cerca de 15 minutos com todo o elenco para aquela conversa ao pé do ouvido. Se jogar achando que vai jogar só com a da técnica bonitinho pra lá e pra cá, não vai a lugar nenhum. Vai ter que ter culhão, determinação, porrada o tempo todo, dividida o tempo todo, sacrifício o tempo todo, saber o que nós estamos fazendo aqui. É muito importante cada um de vocês saber o que nós estamos fazendo aqui. Uma outra mudança que o técnico Vanderlei Luxemburgo fez, pelo menos nesse começo de trabalho, é que a imprensa não pode fazer imagens do treino. Por isso a passagem do repórter, que é esse momento em que você me vê aqui, ela precisa ser feita pelo telefone, sem mostrar nenhuma parte da atividade, como vocês podem ver ao fundo. Para o jogo de amanhã contra o Brusque em Santa Catarina, também deve ter alteração. Eu já vou fazer alguma coisa com certeza, olhando os jogadores que eu conheço, né? E já dando um desenho daquilo que eu penso para a equipe. Você não tem a dúvida que eu vou fazer. Não tem essa coisa de esperar, tem que esperar. Não tem que esperar. Cada jogo do Cruzeiro agora é um jogo decisivo. Nós temos que somar pontos, né? Então nós vamos jogar fora de casa, então vamos ver como é que nós vamos armar a equipe para jogar fora de casa. Mas a cobrança que vai ser em cima disso que eu falei. Do clube e dos jogadores. O comportamento tem que mudar. Antes de ir embora, assim como o torcedor mais quer, aquela palavra de sobrevida do treinador. Eu, como penso sempre muito positivo, né, que eu sempre acredito que vou ganhar, né, acredito que vai acontecer coisa boa. E vamos deixar essas coisas ruins pro lado de fora. E vou esperar você lá na frente, cara, pra você me perguntar uma coisa boa, cara. Eu vou esperar, hein. Fechou, chegou chegando, hein, Gão? Deu inclusive uma cutucada na imprensa também, você viu? Vou esperar lá na frente pra vocês me perguntarem alguma coisa boa. Bebel, falando da primeira passagem do Luxemburgo, uma coisa que eu tenho uma boa lembrança também foi o seguinte, ele chega, se eu não me engano, acho que na metade pro finalzinho de 2002 ali mais ou menos, e o Cruzeiro precisando ganhar alguns jogos para se classificar e ir para aquele mata-mata, que antigamente era o Campeonato Brasileiro. No ano seguinte é que começaria os pontos corridos, né? E eu lembro que ele tem uma conversa com a diretoria do Cruzeiro e fala assim, olha, traz o Alex. Cara, o Alex acabou de sair daqui e saiu aqui com um apelido terrível e não correspondeu. Não, comigo ele vai jogar bola. E o Alex se transformou no jogador, nesse jogador maravilhoso que todo mundo conhece. Outra passagem, final da Copa do Brasil contra o Flamengo em 2003. Vocês lembram que o Cruzeiro tinha perdido um dos zagueiros, né? E aí ele entra em campo brigando com o treinador, brigando com o árbitro. E aí o Alex fala, pô, mas ele fez uma boa arbitragem, o Simon fez uma boa arbitragem. Tô tirando a atenção da imprensa porque nós estamos sem um zagueiro para jogar o jogo da volta. E ele escala o Gladstone. E aquela história famosa da fralda, né? Que ele leva a fralda no vestiário e tal. Ou seja, é um camarada que ele sabe lidar com os grandes jogadores e recuperar os grandes jogadores, mesmo isso acontecendo há anos atrás. E é um cara que também sabe lidar com a moçada nova que está chegando para inspirar eles também. E de mais a mais, gente, é o Vanderlei Luxemburgo, um dos maiores treinadores do nosso país, o maior campeão de campeonato brasileiro. Oxalá, quem sabe, até não tivesse talvez uma carreira internacional, se não fosse, às vezes, um embate com a diretoria do Real Madrid. É um cara que tem cancha, é um cara que tem peso, que pode cobrar, e deixou claro nessa entrevista coletiva aí que ele vai cobrar do clube e vai cobrar dos jogadores. Ou seja, o tempo todo, pode esperar o Sérgio Santorini, que esse cara vai buzinar na sua orelha para os compromissos serem honrados em dia. O Luxemburgo, pelo fato de ser um psicólogo nato, né, vamos dizer assim, ele é uma pessoa que ele tem uma capacidade, sim, de colocar jogadores para jogar. Ele não tem medo, ele tem know-how para isso, como o Gão bem já falou. É um grande ganhador de Campeonato Brasileiro, talvez um dos treinadores que mais ganhou o Campeonato Brasileiro. E tem uma palavra do Sérgio Ramos, que o Sérgio Ramos agradece muito ao Luxemburgo de tê-lo colocado como zagueiro, porque ele era lateral direito. E aí o Luxemburgo chegou no Real Madrid, colocou o Sérgio Ramos como zagueiro, se tornou então o maior zagueiro do futebol mundial. Então eu acredito, a gente fica brincando, sempre brincadeira aqui, é óbvio,
mas a gente é comentarista, a gente não pode fugir daquilo que é real. O Luxemburgo, sem dúvida nenhuma, vai fazer o Cruzeiro andar, Abel, e eu acredito muito que o Cruzeiro venha sair dessa situação, hein? Até porque, a gente, como eu falo, a rivalidade é muito grande, mas a gente sempre torce para que os clubes de Minas Gerais estejam numa posição boa, para que o futebol mineiro cresça cada dia. Você citou a situação do Cruzeiro, então a gente vai colocar no telão. O Rael vai sair só por um momentinho aqui do telão para colocar. Precisa pontuar, né? A situação é essa aqui, né, Hugão? Precisa pontuar. Agora, eu estou usando essa situação aqui justamente para dizer que o discurso do Luxemburgo, como vocês estão citando, ele já é outro. Ele já nega o Z4, entre aspas, porque ele não quer se apegar a isso, a esse número. O que ele falou ontem, né, na apresentação, é que, em tese, todos os times podem estar rebaixados, enquanto ainda houver chance de todos serem rebaixados, né, matematicamente falando, ou, em tese, também todos estão ali na ponta da tabela. Enquanto houver chance matemática, o Gão, que é professor também, sabe bem disso que eu estou falando. Então, vamos ouvir esse discurso para arrematar essa história da situação celeste. Não tem nenhum time que hoje não está na zona de rebaixamento, entre aspas, porque nenhum time passou daquilo já está fora do rebaixamento. Tem time que estão na frente, mas nenhum time ganhou o campeonato e nenhum time tá ali que já fugiu, que vai fugir ou que não sei o quê. Então, está o campeonato está para nós. Mas é o seguinte, aproveitar que o telão está aqui, Cruzeiro e Curitiba, não fosse pela covardia do Moza, a gente poderia ter saído com um bom resultado contra o Curitiba. Contra o CRB tivemos erro de arbitragem, vamos enfrentar o Brusque agora. O Botafogo a gente empatou com um erro de arbitragem e do Vasco a gente venceu. Ou seja, essa primeira parte da tabela ali, Isabel Guimarães, Cruzeiro, quando enfrentou a turma ali, teve até uma postura interessante, né? E aí teve dificuldade, talvez, com os times do lado de cá, apesar de ter vencido também a Ponte Preta, né? E tal. Bom, enfim, eu acho que o Cruzeiro pode sim pontuar, pode arrancar. E o discurso do Luxemburgo, ele tá completamente diferente do Filipão ano passado. O Filipão falou, gente, primeiro eu quero sair dessa zona da degola aqui. Pela situação que o Cruzeiro estava ano passado, dei aquela moral pro Filipão e falei, Filipão, tá coberto de razão. Mas o pensamento do Luxo é aquele que mais me agrada. Que ele falou assim, o Cruzeiro, ele não está na segunda. O Cruzeiro, ele não é a segunda divisão, ele está na segunda divisão. E eu tenho um conceito diferente. No primeiro jogo do Cruzeiro, em 2020, que eu estava cobrindo pela TV Alterosa, na hora que o Cruzeiro entra em campo com aquela molecada, Bebel, eu olhei e falei assim, olha, cara, eu sou Cruzeiro apenas pelo Cruzeiro, somente por ser o Cruzeiro. Essa situação está me entristecendo demais da conta. Mas eu iria com o Cruzeiro a qualquer lugar do mundo. Aonde você for jogar, eu vou atrás de você, meu Cruzeiro Esporte Clube Luxemburgo. Nos coloque de volta ao lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído por pessoas irresponsáveis, inescrupulosas, que nos colocaram nessa situação terrível. Vamos, Luxa, vamos, professor, outro espírito, e vamos pontuar nessa Série B e sair dessa situação, se Deus quiser.